E aí, galerinha, tudo certinho? Voltamos aí para o nosso curso de resolução de questões, só fazendo um adendo aqui. Vamos fazer uma retificação aqui. Na aula 1, eu falei para vocês que a questão 14, vamos voltar ao meu diretor, eu disse para vocês, salvo engano, que seria a letra E, mas não é, tá, pessoal? É letra A. O erro da questão é onde houver. O erro é, o correto é onde não houver, tá certo? Onde não houver faz. Então, letra A está incorreta. A letra E está correta. Porque quando ele botou ali demorasse, eu imaginei que ele estava dizendo que, quando ele botou ali demorasse na letra E, eu imaginei que a questão estava dizendo que ele deveria se demorar. Não, mas está errado. Tá correto ali. Que ele não, porque ó, se vocês verem, ó, isso aqui está acabando comigo. Tem aqui o nosso aqui, ó. Estou preparado. Aí não deu para ler o que estava ali. E eu entendi que ela não demorasse, podendo o pedestre demorasse. Então, a letra E está corretinha e a letra A está incorreta. Então, a questão deveria vir para ela estar correta. Onde não houver, tá? Como ali está onde houver, então ela está incorreta. Beleza? Muito bem. E agora, nós vamos para a nossa segunda aula, né? Vamos iniciar a nossa segunda aula com mais um bloco de resolução de questões aí. Meu diretor ali está, né? Opa, show, meu diretor. Muito bem. Então, vamos para o nosso segundo bloco, segunda aula de questões. Vamos lá? Então, primeirinha questão aí. Meus amigos, vamos trabalhar motocicletas, tá certo? São motocicletas e motonetas. Ou seja, para cá, meu diretor, vamos trabalhar com o artigo 809A, o famoso motoboy. Então, só lembrando uma coisa, que ali fala de motocicleta e motoneta. Tem diferença? Motocicleta usada. Então, veículo de duas rodas, onde o condutor vai andar na posição montada. Motocicleta, motoneta, veículo de duas rodas, tranquilo? Então, muito bem. Vamos lá. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva federal. É o que não se exige. Bora lá. Letra A. Registro como veículo da categoria de aluguel. Para cá, meu diretor. Fazer um serviço remunerado. Então, ele não pode ter placa cinza. Ele vai ter placa vermelha. Então, ele sai de placa particular para placa de aluguel. Então, letra A está correto. B. Instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo, desculpe, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento, nos termos de regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. CONTRAN também está correto, então ele tem que utilizar aquele mata-cachorro. C. A. Instalação de aparador de linha, antena, corta, então aquele aparador que vai cortando, né, as linhas das pipas ou papagaio, né? Na minha época eu utilizava o nome papagaio, pinar papagaio. Hoje é pipa, é uma coisa mais bonita. Então, só que a turma usa cerol, né? Então, aquele cerol, quando pega no pescocinho aqui, meu amigo, tchau e benção. Então, por isso, a obrigatoriedade do corta-pipas. Correto.
Letra D, inspeção anual. Errado. Veja, esses veículos terão que passar por uma inspeção semestral. Então, a cada 6 meses, eles passarão por uma vistoria. Então, a inspeção é semestral e não anual. Instalação ou incorporação de dispositivos para transporte de cargas. Corretinho, o chamado baú, né? Então, letra A, ele se refere ao baú, aquele que vai atrás da moto. Então, primeiro, questão errada, letra D. Segunda, meu diretor. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito dos estados. Para cá, meu diretor. Então, para esses veículos circularem, eles necessitam de uma autorização especial de trânsito. Quem fornece? O órgão estadual de trânsito. Quem é esse órgão estadual de trânsito? DETRAN. Então, o órgão executivo estadual de trânsito que fornece essa autorização é o DETRAN. Vamos lá. Segunda questão. Ele quer o exceto, ou seja, ele quer a incorreta. Então, esse órgão executivo de trânsito dos estados, ele só poderá circular na via, segundo esse órgão, tendo o seguinte, letra A, instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento. Letra A, corretíssima, corretíssima. Letra B, a instalação e incorporação de dispositivos para transporte de cargas deve estar de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Também está correto. C, instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor. Também correto, letra C. D, registro como veículo de categoria particular. Vem para cá, meu diretor. Errada, letra D. Por quê, pessoal? Tem que ter esses motoboys, terão que a placa ser o quê? Vermelha. Por isso que a questão está errada. Então, a categoria é aluguel e não particular. Então, letra D incorreta. Instalação de aparador de linha, antena, corta-pipas, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Terceira questão. Olha aí, já começou já a diminuir a letra. Ah, Zaqueu miserável. Olha, não sei não. De acordo com o artigo 139A do Código de Trânsito Brasileiro, as motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Diante disso, avalie as proposições a seguir. Vamos lá. Preciso primeiro, a instalação de protetor de motor mata-cachorro fixado no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento. Certíssimo. Então, esse primeiro item está certo. Segundo item, pessoal, registro como veículo de categoria de aluguel. Vimos isso também. Corretíssimo. Terceiro, instalação de aparador de linha, antena, corta-pipas, nos termos da regulamentação do CONTRAN. Correto também. E quarto, inspeção semestral. Correto, que não é inspeção anual, é a cada 6 meses. Então, 1, 2, 3 e 4 estão o quê? Corretos, letra D. Terceiro, letra D. Quarto, compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, assinar a alternativa incorreta. Então, ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Para cá, meu diretor, para mim, meu diretor. Pessoal, mais uma vez a gente vai tratar aí sobre as competências. Saímos daquela história dos motofretes,
Agora vamos tratar sobre competência. Então, o nosso conteúdo, o nosso edital, fala em duas competências, do artigo 21 e do artigo 24. Artigo 21. Órgãos executivos rodoviários dos estados, da União e do município. Quais são? DENIT, DR e órgão municipal de trânsito rodoviário. São esses. 24 é o órgão municipal de trânsito. É do teu município. Caruaru é o DESTRA, né? Lá em Recife, CTTU. Então, o artigo 24, ele fala dos órgãos executivos municipais de trânsito. Se liga no bizu. Entre esses dois dispositivos, existem 13 competências que são semelhantes. Então, quando você estiver estudando esses dois dispositivos, observe que existem 13 competências que são semelhantes. E existem 6 competências que são privativas, não é? Do órgão municipal de trânsito. Alguns dizem exclusiva, eu não gosto de dizer exclusiva, que a competência exclusiva ela é indelegável. E essa competência privativa pode ser delegada, tá certo? Então, 6 competências privativas do órgão municipal de trânsito. Então, 13 semelhantes entre elas e 6 que são privativas. Bora lá, meu diretor? Então, ele quer a incorreta. Então, compete a esses órgãos executivos rodoviários, quais são eles? DENIT e DR, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições, corretíssimo. B. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres, exceto de animais? Não, pessoal. Está errado. Ele vai projetar o trânsito de pedestre, de veículos e de animais. Que pedestres, veículos e animais, eles compõem o nosso sistema de trânsito. Emanuel, quem compõe o nosso sistema de trânsito? Pedestres, veículos e animais. Beleza? Então, errada aí. Né? A, letra B, quarta questão. C. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. Certíssimo. Coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Pessoal, presta atenção no que eu vou dizer. Manter aí, viu, meu diretor? No artigo 24, essa D seria coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito. Então, preste atenção. Quando vocês estiverem estudando o artigo 24, o artigo 24 vai dizer coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito. No artigo 21, os DR e o DENIT, eles só vão fazer o quê? Coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito. Lá no artigo 24, o município vai fazer o quê? Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito. Beleza? Então, D está correta, porque ele se refere ao artigo 21. É estabelecer em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Correta também a quarta. Então, quinta questão. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Assinala a alternativa incorreta. Letra A. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Certíssimo, pessoal. Letra A. Para cá, meu diretor, compete ao DENIT, ao DR, né, ao órgão municipal de trânsito,
aplicar essas penalidades, entre elas a famosa advertência por escrito. O que é uma infração de advertência por escrito? O Código de Trânsito brasileiro tem como finalidade educar e não multar, né? Por mais que a gente pense o contrário, mas a finalidade é essa: educar e não multar, ou seja, penalizar. Então veja o que o Código de Trânsito diz: se eu cometi uma infração leve e não sou reincidente em infrações médias da mesma espécie, ao invés de o órgão me aplicar a penalidade, ele aplica uma advertência por escrito. Então, a advertência por escrito seria o quê? A substituição de uma penalidade de multa. Então, quem pode fazer isso? DENIT, DR e órgão municipal de trânsito rodoviários no âmbito de sua circunscrição. Vamos ver também, né, você estudando aí o artigo 24, que no artigo 24 também o município tem essa competência também de aplicar a penalidade por advertência por escrito. Vamos lá, mestre. Então, letra A, correta. Letra B, arrecadar valores provenientes de estado de remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas, não é? Ou perigosas. Então, cabe também aí, não é, ao órgão rodoviário fazer isso aí. Tranquilo? Muito bem. C, fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativos a infrações por excesso de peso, correto. Dimensões e lotação dos veículos, olha eu aí, pessoal, sem, no entanto, notificar e arrecadar. Claro, para cá, meu mestre. Pessoal, os veículos, eles têm dimensões, tá? Vejam. Então, os veículos têm dimensões em relação à altura, largura e comprimento. Por exemplo, em comprimento, em relação ao comprimento, veículos com reboque ou semi-reboque, o comprimento máximo deles é de 19,80. Se eles passam de 19,80, tá certo? Emmanuel, me dá um exemplo de um veículo que tem 19,80 aí. Vou te dar aí, os veículos chamados cegonhas que levam carros, né? Tem 19,80 o comprimento. Então, geralmente, porque às vezes eles têm 22 metros. Por exemplo, passou 19,80, que é o limite máximo de comprimento, então eles precisam de autorização especial de trânsito. Se não tiver, é caneta, é infração de trânsito. Tranquilo? Então, o erro aí é sem, no entanto, notificar. Claro que o DR e o DENIT vai notificar. Letra D, perdão. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no Código de Trânsito Brasileiro, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Certíssimo. Letra E. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Então, quinta questão, o erro, letra C. Sexta questão. Olha, meu Deus do céu. É a questão da lupa. Bora lá. Chega mais perto para não errar de novo. Compete ao órgão e entidades executivas rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Assinala a alternativa incorreta. A. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Correto, né? Então eles devem fazer isso sim. Promover e participar de projetos de educação de trânsito. Emmanuel, para cá, meu diretor. Me dá um exemplo de um projeto fiscalizado, projeto de educação de trânsito. Exemplo, os palhacinhos, né? Aqueles palhacinhos do Detran. É um projeto de educação de trânsito, tranquilo? B. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito
para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da federação. Correto, pessoal. Vejam, isso aí é o chamado RENAINFO, né? Que é justamente para quê? São, para cá, meu diretor, para integrar, né, fazer uma integração, tá certo? Das, como é que eu posso dizer? Das informações relativas. Por exemplo, se você é de Recife e vai para Fortaleza, no Ceará, comete uma infração lá, veja, a sua placa não é de lá, é de Recife. Mas pelo sistema de Registro Nacional de Informações, o órgão lá no Ceará vai saber, pela placa, vai jogar a placa e lá no registro vai determinar quem é o dono e o endereço, tá certo? E que ele está registrado aqui em Pernambuco. Tranquilo? Vamos lá. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Olha o erro aí, sem dar apoio às ações específicas. Ele tem que dar apoio às ações específicas. Então, é o chamado... Volta lá, meu diretor. Volta lá. Ó, o nível de emissões de poluentes e ruídos, tá certo? É o que está previsto lá no artigo 65 do Código. Ele prevê o quê? Ele previne o carro Maria Fumaça. Então, o erro está ali, ó, sem dar, tá? Então, C está incorreta. D. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Volta para mim, meu diretor. Foi o que eu disse. Passou de um comprimento, passou de uma largura, passou de altura, precisa de autorização especial de trânsito. Obviamente que o veículo, para solicitar essa autorização especial de trânsito, necessita de quê, meus queridos? Necessita passar por uma vistoria. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Beleza? Sétima questão. Segundo o artigo 24, ainda falando sobre competência. Só que, para cá, meu diretor, nas duas primeiras questões, nós falamos do artigo 21. Órgãos executivos rodoviários. Essa agora vamos falar do artigo 24. Órgão executivo municipal de trânsito. Lembra? Destra. CTTU. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, meu diretor. Sétima. Segundo o artigo 24 do CTB, compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, analisa as proposições a seguir. Desculpem. Fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Primeiro está correto. Então, ele compete sim. Na verdade, pessoal, esse item 1 é a obrigação de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Fazer cumprir a legislação. Segundo, planejar, promover, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança dos ciclistas. Corretíssimo, né? Então, a gente vê muito, para cá, meu diretor, o município, ele tem, a gente vai ver que, inclusive, o município compete a ele registrar, não é, os veículos de propulsão humana, que são os ciclistas, é competência do município. Emanuel, ciclista, a bicicleta tem que ser registrada? Precisa sim, competência municipal, está lá no artigo 24. Vamos lá, meu diretor.
implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. Correto. Coletar dados estatísticos, estão lembrados que eu disse que era competência, e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. Correto também. Então, ó, correta. Miserável do Zaqueu nem colocou as letrinhas. A, B, C, D. Letra D, né? Então, essa sétima é a letra D. Bora cá, meu amigo. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vou me recuperar aqui dos meus